Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende do canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Hoje eu começo aqui no meu canal uma série de vídeos com o tema Aprendendo Inglês através da fé. Tudo aquilo que marca você, você nunca esquece. Por que a gente aprende tanto através das músicas que nós amamos? Porque a gente ouve muitas vezes. Porque ela marca, ela mexe com a sua emoção. E não é diferente com a fé. Por exemplo, os salmos, os textos sagrados que nós gostamos, que vocês gostam, perceba, você lê muitas vezes. As orações que você repete. Às vezes você tem acesso a elas tantas vezes que você, sem perceber, memoriza. Então, se música é uma estratégia boa para ensinar inglês ou qualquer outro idioma, acredito eu que também textos sagrados no qual você tem acesso todos os dias no seu momento de devoção podem te ajudar a conhecer outro idioma, e nesse caso será o inglês. Então, vem percorrer o mundo comigo, através da fé, aprendendo inglês. Então, aqui está a oração do Pai Nosso, the Lord's Prayer. Antes de ensinar vocês a como falar a oração do Pai Nosso em inglês, eu quero dar algumas dicas de pronúncia, de palavras que tem na oração e que tem algumas particularidades. Por exemplo, a palavra kingdom. A primeira palavra, kingdom, a letra G é muda. Eu coloquei G é silent, ela é muda. Então, você não fala kingdom, você fala kingdom, como se a letra G não existisse. Mesma coisa a palavra, a segunda, é debtors. O B tá aí só para atrapalhar. Debtors significa devedores. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, é a palavra debtors, ok? Então, vamos lá. Kingdom, debtors. Outra dica valiosa, que em inglês o H tem som do nosso R, o R, esse som de H. Por exemplo, você vai encontrar na oração do Pai Nosso as palavras holy, que é santo, e heaven, que é céu, paraíso. Eu coloquei H is not silent. O H não é silencioso, igual no português. Por exemplo, a gente fala a palavra ora, não é? E o H é como se não existisse. Em inglês, não. Ele tem um som de R. Quando você fala hi, hello, em inglês, começa com H. Existem duas exceções que eu me lembro agora. Podem ter mais, mas que eu me lembro só são duas em inglês que começam com H e que tem e são mudos esse H, igual no português, que são as palavras our, aí embaixo, e a palavra honest, que é a palavra hora e a palavra honesto. Mas, como regra geral, nós temos que o H tem o som do esse holy, heaven, hi, hello. Antes de mostrar o próximo slide, eu quero falar para vocês que o TH em inglês tem dois sons. Esse aqui e esse aqui. É bem sutil, você não precisa fazer tanta força. Por exemplo, a palavra thank you. Sutilmente você coloca a língua entre os dentes e como se estivesse soprando. Igual não tem pessoas que falam assim, sapato, sanduíche, Sandra, Soraya. É como se fosse mais ou menos esse, entre aspas, probleminha. Não é um problema na verdade, é uma questão de dicção, de fonética. Em inglês funciona assim, o TH pode ter o som de thank you. E pode ter o som de z. Por exemplo, a palavra this, que você vai ver na oração. A palavra father. Na verdade, não é father com som de D, igual a gente ouve por aí, é father. Só que é tão rápido e tão sutil que você não percebe. Mas é bom saber que existem essas particularidades. Então, para facilitar, vamos fazer assim. Eu vou chamar o TH1 do som que é o por exemplo, em thank you. E o TH2, o som do z, tipo em father e this. A palavra faith eu coloquei só como exemplo, você não vai encontrar na oração, é a palavra fé, faith, que em inglês também é um nome próprio. Tem gente que se chama faith, por exemplo. E a palavra earth, earth, vai estar na oração, é a palavra terra. Quando falamos assim, faça-se a tua vontade na terra como nos céus. Então, earth vai ser usado como a palavra terra, e heaven, que a gente já viu no slide anterior, vai ser usado para a palavra céu, tá? E o T2, o TH2, o som do
vai ser father e this. Por exemplo, Pai Nosso, our Father. Tá bom? Outras palavras importantes que eu encontrei aqui na oração, que é bom você saber, porque, por exemplo, aqui você vê a letra E e a letra A, a mesma coisa, só que os sons são diferentes. Aqui vai ser bread, que é a palavra pão, e aqui vai ser lead. Bread, lead. Lead é você levar alguém a alguma coisa, é você liderar. Aí tem as palavras give e forgive. Give é a palavra dar, forgive, perdoar. Come, done. Então, a gente tem uma mania, quer dizer, para quem está aprendendo português, de falar as letras S do final das palavras, que não funciona em inglês. Tem gente que fala give, forgive, come, done, não é assim. É como se também esses S do final fossem mudos e você parasse nesse som da consoante final. Give, forgive, come, done, done, ok? Então, são palavras que eu julguei serem muito importantes você saber a pronúncia para falar a oração de uma maneira bem bela e compreensível. Our Father, who is in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Foi um pouco rápido? Eu vou devagar agora, tá? Perceba que tem palavras que quando você lê, você conecta uma com a outra. Isso acontece no nosso idioma, é porque você não percebe. Eu vou te dar um exemplo. A palavra por e a palavra exemplo. Quando você está falando fluentemente, você não fala por exemplo. Você faz um link, você emenda por exemplo. Por exemplo. Imagine você um americano ouvindo você conversando. Por exemplo, ele não entende que são duas palavras. A mesma coisa em inglês. Vou dar um exemplo na oração onde isso acontece. Pronto, aqui na oração, esse é um exemplo bem típico do que eu estou falando. Por exemplo, se for ler palavra por palavra, fica assim. In earth as it is in heaven. Mas ninguém fala assim. Já pensou? Você falando palavra por palavra? Isso não acontece em nenhum idioma se você é fluente. Então, vamos lá. In earth, eu posso falar in earth. As it is. As it is. In heaven. In earth. As it is in heaven. Vamos lá? In earth. As it is in heaven. Aqui também eu tenho give us. This day. Give us. Give us. Give us this day our daily bread. Olha esse aqui. And forgive us our sins. Aqui eu vou falar forgive us. Forgive us. And forgive us our sins as we forgive our debtors. Outro exemplo. Lead us. Eu posso falar lead us. Ou numa pronúncia bem americana, lead us. Lead us. And do not lead us into temptation. Deliver us. Significa livra-nos do mal. Deliver us from evil. Livra-nos do mal. Deliver us. Deliver us. But deliver us from evil. É isso aí então. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço.